Bem-vindas, muito bem-vindo à nossa aula semanal número 25. Essa é uma aula que acontece todas as quintas-feiras, às 12 horas, horário de Brasília, para você que quer ganhar mais de R$ 7.000 por mês com massagem. Aqui eu te mostro o caminho para transformar a sua paixão em um negócio próspero e previsível. E na aula de hoje, nós iremos falar de como você pode vender 10 pacotes de massagem por mês usando prova social. Aqui nessa aula de hoje você vai aprender por que a prova social vende muito mais do que apenas falar dos benefícios técnicos da tua massagem, como a prova social reduz o medo da cliente e acelera a decisão de compra, os tipos de prova social que você deve usar, depoimentos, por exemplo, antes e depois, prints, relatos, como coletar feedbacks de forma natural, ética e sem parecer que está pedindo um favor para sua cliente, sabe? Aquele medo que temos? Exatamente. Onde aplicar cada prova social estrategicamente para fechar mais pacotes. E eu vou te dar também roteiros práticos para usar resultados de outras clientes na sua conversa de venda. Como conectar o resultado de uma cliente com a oferta do seu pacote prêmio e os erros comuns que fazem a prova social parecer falsa ou forçada. E logo mais você vai ter, no final desta aula, um plano de 7 dias para você começar a coletar e postar resultados que rendem desde hoje. No final desta aula também você vai entender que a prova social é o atalho mais rápido para você gerar confiança e você vai aprender a usar o resultado que você já entrega para atrair novas clientes prontas para fechar pacotes de alto valor. E eu te deixo aqui só com uma história, só um contexto para que você entenda. No começo, eu gastava muito tempo tentando explicar a teoria da minha técnica. Eu falava da madeiroterapia, explicava a fisiologia da drenagem, eu falava dos óleos essenciais, tentava convencer a cliente que a lipo sem corte era incrível, porque a técnica realmente ela é perfeita. Eu falava, a cliente ouvia, até ouvia, se sentindo assim: "Ai, que saco escutar mais uma vez", sabe. Mas muitas vezes ela ainda ficava na dúvida de se aquilo funcionaria para ela. A virada de chave, ela aconteceu quando eu parei de falar somente de técnica e comecei a mostrar o que a técnica fazia na vida de outras clientes. Eu comecei a mostrar o print de clientes que perdeu medidas, eu comecei a mostrar depoimentos daquelas que voltaram e usaram uma calça que já não servia mais, e o relato de quem finalmente conseguiu relaxar depois de meses de estresses contra o peso. Quando eu passei a usar a voz das minhas clientes para vender, o jogo mudou. As pessoas pararam de perguntar como funciona e começaram a perguntar como eu faço para ter esse resultado que você entregou a outra cliente. Foi assim que as vendas de pacotes prêmios cresceram e o faturamento de 7.000 euros se tornou uma realidade constante. Então, vamos lá para a aula e eu vou compartilhar com você o nosso mapa mental que a gente faz para que você vai acompanhando sem perder o ritmo desta aula. A gente vai construindo isso juntas. Como vender 10 pacotes, você vai aprender aqui na prática como eu faço isso. Então vamos lá. Por que então essa prova social, ela vende mais do que os próprios benefícios técnicos? Eu vou destrinchar isso aqui para você. Primeiramente, o cérebro da pessoa, ela busca segurança. Logo mais, as pessoas têm medo de gastar dinheiro e não ter o resultado que elas estão sonhando. Quando elas vê outra pessoa que teve sucesso, ela percebe que ela pode confiar e ela entende que o risco diminui. Já existe alguém que passou por aquilo. Então a coisa muda muito quando você mostra de fato a uma cliente que está indecisa com medo de gastar. Logo mais, você cria aqui uma autoridade emprestada.
Como que é isso, Joy? Quando uma cliente elogia, é muito mais forte do que quando você se elogia. Porque você pode falar, vai aparecer até que você é um pouco soberba quando você fala: "Ai, minha técnica é incrível. Ai, a massagem é maravilhosa". Agora, quando é outra pessoa falando, é uma autoridade que se empresta. Ela é mais forte. Ela te faz até você se sentir mais segura. A prova social, na verdade, ela valida o que o seu método lipo sem corte realmente funciona. E você cria uma conexão com essa nova cliente. A cliente se vê no problema que a outra passou, se conecta com esse problema e deseja a mesma solução, o mesmo caminho. Ela passou por aí, por que eu não passaria? Ela mudou assim, por que eu não mudaria? Então é muito forte a questão da prova social e você pode usar e abusar da prova social. Quais são os tipos de prova social para uma massoterapeuta hoje? Vamos trabalhar isso juntas? Eu fecho isso aqui e começo outro aqui. Quais são os tipos? Vamos também destrinchar aqui. Fecho aqui para você e vamos destrinchar aqui. Começando por aqui. Primeiramente, e um dos mais fortes, ele é difícil, não vou negar, tá? Ele é difícil de eu espero que você atraia clientes que têm essa facilidade de se mostrar de frente a uma câmera, né. Porque até você que está aí deve também sentir essa dificuldade, né. Tem pessoas que não têm problema, tem pessoas que têm problema. Outras mulheres também têm algum problema por causa do marido, da colega, da vizinha, da prima, de se sentir julgada. Então são os depoimentos em texto ou vídeo, sobretudo os depoimentos em vídeos. Relatos sobre como a pessoa se sentiu após a sessão. Isso você pode pedir no quente do seu trabalho, né, enquanto você está fazendo a massagem, você pergunta para a cliente se ela pode, de fato, mostrar o que ela sentiu, né. Então, isso é poderosíssimo, porque é alguém que está falando, né, então é uma prova social muito forte. Uma também prova que trabalha bastante e você pode fazer, mas com consentimento, é essa prova social aqui, ó. Antes e depois da massagem, antes e depois dos resultados, com o consentimento da cliente, a prova visual do seu trabalho, imediato, ou no final do tratamento, né. Eu sempre peço e sempre faço. Quando a cliente não quer, logicamente, eu não vou tirar foto, mas quando ela aceita, eu tiro fotos e trabalho com isso, na divulgação do meu trabalho. Prints de feedbacks espontâneos, sabe, porque elas acabam falando, sabe, sempre que termina. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Elas acabam falando: "Nossa, foi maravilhoso essa massagem que você fez", ou você pergunta como que você se sentiu depois da sessão, e ela vai te falar e você pode printar essa mensagem para colocar nas suas redes sociais, sabe. Ou, por exemplo, quando ela fala que as roupas tá larga, ou, por exemplo, quando acontece comigo que a mulher, não nem sequer usava uma foto de perfil, e hoje em dia, depois da massagem, está se sentindo mais segura de si e já usa uma foto de perfil e fala para você sobre isso, né. Isso é poderosíssimo. Logo mais esse aqui, ó, deixa eu copiar e colar para você entender. São os relatos de experiência e indicações. Aqui, por exemplo, eu tenho 3, agora vai vir a quarta irmã que se massageia comigo. A primeira começou, gostou, teve resultado, ela não aceita tirar foto, não aceita vídeo nem do pé. Mas aí não falou, nas reuniões familiares, a irmã viu, a irmã mais nova, viu, gostou, começou a perguntar: "O que que você está fazendo? Tem alguma coisa mudando em você, o que que foi?". E ela, portanto, falou que ela estava fazendo a massagem lipo sem corte. A irmã veio, a irmã também comprou um pacote premium e também houve uma mudança nas 2, tanto é que elas vinham as 2. O que que aconteceu? A terceira irmã também comprou, que é uma nova cliente que eu tenho maravilhosa aqui, e essa cliente adorou, também começou
a sentir a diferença, e agora está vindo a quarta irmã, elas são 5. Quem sabe eu vou massagear até a quinta, né, mas elas dizem que a última, a quinta, ela é magrinha, então talvez ela venha só por provar a massagem, mas as outras, eh foram de fato clientes que vieram assim. Logo mais você tem também a repetição de resultados, que é mostrar que o resultado não foi sorte, mas sim um método consistente, né. Saber que aquela cliente está com você o tempo todo, colocar vídeo, se é que ela deixa, né, mostrando que ela está aqui, que ela sempre está fazendo a massagem com você. Então você está mostrando uma consistência da sua cliente. Vamos aprender aqui hoje como coletar provas sociais de forma natural e ética, sem parecer que você está pedindo um favor, sabe? Então a gente vai trabalhar isso aqui agora no mapa mental. Segura lá. Vamos entender o momento certo de pedir. Sim, tem um momento, porque se a cliente é nova, você tem que prever um pouquinho as coisas, você não pode já ir jogando toda a informação na lata. Então tem que ter, na massagem, no nosso mundo, tem que ter muita estratégia, sempre eu falo. Então qual que é esse momento certo de pedir? É o momento logo após a sessão, quando essa cliente ela está muito relaxada e feliz, ou no dia seguinte, no acompanhamento de pós-atendimento, quando você pergunta, sabe, como que foi e tudo, o que que você achou da sessão, como que você está sentindo, ela vai escrever ou ela vai mandar um áudio, e você pode usar isso como prova social, sim. Como você pedir sem ser chata, né, essa, hum como se essa recomendação do seu trabalho, né, que você está pedindo de fato uma recomendação. Então vamos lá, como pedir isso, né? Eu vou colocar aqui para você. Por exemplo, você vai ser muito natural e você vai escrever: "Fico muito feliz que você gostou". Se ela fala que a massagem foi maravilhosa, que ela dormiu bem, você se importaria de me mandar um áudio, um texto ou até um vídeo, se você quiser, se você se atrever, contando como você sentiu? Isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho. Pode ser muito sincera e muito natural nesse caso. Ética e autorização, muito importante quando você está falando isso, né? Nunca poste fotos ou nomes sem autorização explícita da sua cliente. Use termos de consentimento se for usar imagens do corpo. Você pode ter até uma folhinha onde ela escreve. Eu, como as minhas clientes são clientes muito fiéis de muitos anos atrás, eu não uso mais, mas no começo eu usava um documento onde tinha as medidas. A mesma ficha de anamnese pode ser esse documento de consentimento. Você pode escrever na ficha de anamnese, lá no finalzinho: "Você consente usar as fotos antes e depois dos resultados para divulgação do meu trabalho? Sim ou não?" Sim, e que ela assine. Assim, você evita muita dor de cabeça fazendo isso, tá? Então vamos lá. Caso não acontece, mas imagine você que acontece, que você atrai para você uma cliente que é um pouco, né, um pouco complicada. Onde você vai usar essa prova social? Você recolheu todo esse material, você tem que ter no mínimo, né, a sabedoria de usá-lo de forma, eh, estratégica, de forma inteligente, né. Então vamos ver onde você pode usar, sobretudo se você não é muito fã das redes sociais. Olha, você pode usar muito isso, colocar aqui, no Instagram. Eu, sobretudo, eu trabalho muito com Instagram, viu, é minha rede social favorita. Então, Instagram, que é conectado com o Facebook, então já vai para o Facebook. Você pode usar no Stories, no feed, crie um destaque só de resultados antes e depois de depoimento. Eu tenho lá, se você vai lá na minha rede social francesa, você vai ver todos os resultados, todos os depoimentos dessas clientes. No WhatsApp, use no status, também durante a conversa de orçamento, você pode já mandar. Durante a avaliação corporal, veja como essa cliente que tinha a mesma queixa que você evoluiu em 4 sessão.
Você pode colocar lá, tá? Você pode usar isso e ter no seu celular separado para que você use esse tipo de conversa na hora que está fazendo a avaliação corporal, que é aonde a cliente vai comprar o seu pacote. Então é muito válido usar isso, né. Use na conversa de fechamento essa prova social para você fechar qualquer e quebrar qualquer, objeção do tipo: "Tá caro", tá, "Tá difícil", "Não vai dar", tá bom? Então use essas provas sociais para vender, para ter estratégia. Vamos ver o que como você pode falar, os roteiros práticos de fala que vai te ajudar a vender com as provas sociais de forma evidente, de forma rápida, de forma perfeita, tá bom? Isso aqui, se você quiser, você pode pegar esse mapa depois comigo. Vamos lá para um roteiro para converter aquela mulher interessada em verdadeira cliente da massagem limpa sem corte. Você pode dizer: "Entendo muito sua dúvida. Veja esse relato dessa cliente aqui que também estava insegura como você e hoje não fica sem o pacote mensal. Olha que forte isso, você ter isso como tática, né? Ela está com medo, ela chegou, ela não conhece o seu trabalho, ela nem viu o que você faz e aí você fala isso, tá? Vamos ver também para oferecer pacotes. E você pode falar nesse tom, como seu objetivo é a redução de medidas, eu recomendo o plano de 8 sessões. Veja o resultado que alcançamos com esse mesmo protocolo para tal X cliente. E você mostra as fotos, né? É fortíssimo, porque ela se conecta com isso e vai ter menos medo de fechar com você. Vamos ver, deixa eu criar aqui. Como usar a prova social para vender pacotes e não somente sessão avulsa. Você tem que focar no processo que você está entregando e não no momento. Processo, coloca aí a palavra processo. Mostra a evolução da primeira sessão para a 10ª sessão. Prove que a consistência é o que gera transformação real, tanto mental quanto física, né. E aí quanto física ou mental física é essa relação de mostrar essa evolução, mas mental, mostrar alguma mensagem onde a cliente vai falar que ela está se sentindo bem com ela mesma, que o marido dela a viu melhor, que isso fez, ela se sentir mais bonita, que toda vez que ela sai da sessão exemplos, tá? Ela as pessoas observam ela na rua, elas falam isso, tá? Elas falam sim. Então, utiliza a parte também do estilo de venda, a venda do estilo de vida, né? A venda de um estilo de vida que vai mudar de X para X, né? Então, você pode usar isso aqui também como, não, como tática para você vender. Espera, gente, só tirar daqui e colocar aqui, ó. Venda o estilo de vida, né, mostre clientes que fazem manutenção mensal e como elas se sentem bem. É o que eu acabo de falar, né. Mas venda isso, não só a transformação corporal, mas o que elas falam. Sabe aquele abre aspa, aquele aquilo que a pessoa falou, né. E vamos ver que erros você pode evitar aqui, ó. Erros a evitar para que funcione para você isso que funciona para todo mundo, né. Você usar a prova social sem contexto nenhum. Erros a evitar. Postar uma foto sem explicar o caminho que ela foi feito, sem colocar qual que era o problema, por exemplo, sem colocar um antes e depois, você só posta uma foto de uma barriga, um dia assim, jogou lá, pronto, acabou. Sem uma história, você não contou uma história, né. Outro erro garrafal. Esse erro aqui, gente, ele é uma das coisas que eu mais bato na massagem lipo sem corte, tá. É você mentir sobre alguma coisa ou pegar que acontece uma foto de uma colega, de alguém
que você viu e colocar seu nome, sendo que você ainda não faz aquele resultado. Então, exagerar ou prometer milagres. A prova social ela deve ser real e alcançável, para não gerar frustração nem em você, nem na cliente. Então, se você promete que ela vai perder 10 quilos, mais vale para você que ela perca. Mais vale que você trabalhe muito com essa mulher para alcançar isso. Porque senão você está vendendo mentira, e mentira tem perna curta, né? Ela não custa muito a ser descoberta e as pessoas entender que não, de fato não, não deu certo isso aqui, né? Então, tome muito cuidado. Integridade. A integridade te leva muito longe, né? A mentira não te leva em nenhum lugar. Postar sem autorização, mas nunca faça isso. Isso destrói sua reputação e a sua postura profissional, tá? E eu vou falar com vocês aqui algo que aconteceu, foi que eu perdi uma cliente assim. Ela veio, fez bumbum, na época eu fazia uma técnica só para bunda. Fez bumbum e fez barriga. Eu pedi a autorização dela para postar as fotos, mas eu não falei sobre o bumbum e ela também não me falou. E eu postei a foto do bumbum e ela viu, e ela não gostou, tá? Ela não gostou e ela não veio mais. E ela me mandou uma mensagem falando que, por favor, tirasse. Aí você deve pensar assim: poxa, mas é só o bumbum, ninguém tá vendo o rosto dela, tal. Ela não gostou. Talvez porque ela tinha uma marca, o marido vice, vai se lá saber. Né? Ela ficou com medo, então melhor não correr risco e perguntar: olha, pode ser da barriga, do bumbum? Pode ser do rosto, do bumbum? Pode ser do rosto, da barriga? Pode, tal. Melhor para evitar confusão. Prova social solta é um erro que você faz também. Postar um elogio e não fazer um convite para um agendamento logo em seguida, né? Você jogou a informação lá e não aproveitou ela. O seu marketing, a sua comunicação, ela tem que ter intenção. Ela tem que começar e terminar em algum lugar, tá bom? Então, esses são os erros que você deve evitar. E agora a gente vai passar para aquilo que eu me comprometi com você lá no começo, que é um plano de ação de 7 dias para você já começar a usar tudo isso que nós vimos aqui e crescer e vender e ganhar dinheiro de verdade com a massagem, porque é possível, tá? Então agenda aí 7 dias onde você vai trabalhar só com isso. Quando você começa a trabalhar algo, o universo inteiro ele se move ao seu favor. Então, no primeiro dia, vamos lá, organize seus prints e fotos de resultados que você já possui. Você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Coloque 7 dias do seu mês para você fazer só isso. Tá? Sobretudo se você é aquela pessoa que fala: eu não sei o que posto no Instagram, gente, não sei o que eu falo no Instagram. Aqui você tem o seu plano de 7 dias. Você pode fazer esse plano como um plano mensal, que você pega do dia A ao dia B e começa a viver disso, tá bom? Peça feedback no dia 2 para 3 clientes que você já atendeu hoje ou atendeu ontem, por exemplo. 3. Não tenho 3, peça para 2, não tem problema, tá bom? Mas peça. Isso é o que você vai fazer todo dia 2 desse plano. Esse plano não é um plano que fica na gaveta, é um plano que você faz todos os meses, anota aí. Dia 3, crie um destaque no seu Instagram chamado resultado, ou antes e depois das rainhas. Eu tenho antes e depois das rainhas, tá? Crie um grupo com todas as clientes que compraram o pacote, onde você pergunta e todas vão escrever, melhor ainda. Dia 4. Dia 4, também é trabalho, é mão na massa isso aqui, tá? É para aquela que fala que não tem ideia. Poste um antes e depois, ou um depoimento explicando o método. Uma cliente que fala sobre o que você está fazendo, gente, é poderoso demais, poderosíssimo. Aquela que tem meses que está te escutando e não faz nada, ela vai se mover, não se preocupe, tá? Use um relato no dia 5 de uma cliente para responder uma dúvida no direto, né? Uma pessoa perguntou lá no direct: "Ai, não sei o quê, uma dúvida". Use a sua outra cliente para responder essa dúvida aí, tá? Dia 6, quando você atrair uma cliente para uma avaliação corporal, use
algum desse trabalho que você fez, ó, já está dando fruto. Você já vai usar isso para mostrar um resultado similar para uma cliente que está fazendo uma avaliação. Dia 7. Analise qual prova social gerou mais perguntas e repita o formato, tá? Então, esses são os planos, o plano para você trabalhar e não ter desculpa para trabalhar em 7 dias. E vamos lá, agora você ficou comigo até agora, eu tenho um presente para você. Me manda uma mensagem dizendo que assistiu toda a aula, que essa aula funcionou para você e qual foi o seu maior aprendizado. Vá lá e escreva para mim lá no direct. Qual foi o aprendizado que você teve dessa aula de hoje? Aula raiz. O que que essa aula trouxe para você? E a gente marca uma reunião, que é um presente para você, que é o mapeamento estratégico do seu negócio, que vai virar a chavinha mental e vai transformar a sua vida profissional, tá? E na próxima aula, que acontece no dia quinta-feira próxima, que eu nem sei que dia que é, gente do céu, espera aqui, deixa eu falar para vocês. Na quinta-feira que vem, às 12, a gente vai ver e destrinchar tudo sobre um script de vendas para massoterapeutas. Como converter aquelas mensagens privadas, diretas, as DMs, né, em clientes reais. Caso você ainda não esteja inscrito para participar das aulas ao vivo, vai agora no Instagram, clica no link da bio, encontre lá Aula Raiz, que é um grupo do WhatsApp privado, e se cadastre para receber o link e ser avisada antes que essa aula comece, tá bom? Eu te deixo aqui com o mapa também mental, todo preparado. Se você precisar, também me manda uma mensagem, eu posso te mandar esse mapa todo destrinchado, assim você tem todas as informações facilmente. E a gente se vê então na próxima quinta-feira. Um beijo no seu coração. Abracadabra. Obrigada. Eu te amo. E a gente se vê na próxima quinta-feira para mais uma poderosa aula raiz. Fique com Deus. Tchau, tchau.